Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com você para nós fazermos o nosso encontro marcado com o nosso Mestre Jesus, não é? Então, como sempre a gente faz a nossa prece, lembrando que aqui é o local onde a gente faz a divulgação da doutrina espírita, mas principalmente incentiva você a fazer o culto do Evangelho no lar aí na sua casa. Pegar um dia, um horário, marcar, e aí, a partir desse momento, repetir pelo menos uma vez por semana, esse trabalho do Evangelho no lar, tá bom? Se você ainda não sabe direitinho como fazer, se quiser perguntar pra gente, pode mandar suas dúvidas, a gente ajuda. E também a gente tem vídeo, né, meu amor? Tem vídeo no YouTube, que tem tutorial, aqui mesmo no Facebook, no Jesus em Família no Facebook, tem um videozinho também, que diz ali, explica passo a passo como é que você pode fazer, tá bom? Então, a gente sempre inicia fazendo a nossa prece, então eu convido a você que se concentre com a gente, para que neste momento nós possamos, então, entrar em sintonia vibratória com os amigos espirituais que estão neste momento se dirigindo e chegando nos nossos lares, nas nossas residências, no local onde nós estivermos, para que neste momento nós possamos receber o auxílio desses espíritos superiores, desses espíritos abnegados, que sentem muito prazer, muita felicidade em nos ajudar. Mas para isso é preciso que nós possamos abrir o nosso coração assim como nós estamos fazendo, nos desarmar, deixar de lado as nossas diferenças, pedir perdão pelas nossas falhas, que são muitas, nós podemos até não saber, mas nós temos muitas falhas, das quais nós precisamos aprender a nos desculpar, para podermos receber, então, este auxílio que nos chega. E em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso Mestre, nós vamos dar início ao nosso trabalho, hoje, com o nosso querido André Souza, que ele acha que ele vem muitas vezes, nós achamos que é muito pouco, nós precisávamos que ele viesse mais, para que a gente pudesse aproveitar desse conteúdo que ele tem para nos passar. André, querido, a palavra é sua, tudo contigo. Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus envolva a todos nós na noite de hoje, que possamos, mais uma vez juntos, estudarmos um pouco da nossa doutrina espírita, aproveitando esses espaços que nós damos em nossas vidas, para que Jesus traga para todos nós o efeito do seu amor na nossa caminhada. Hoje, nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente, e eu peço aos meus irmãos que tenham paciência conosco, porque nós vamos desenvolver um pouco a nossa leitura juntos, que também faz parte do Evangelho no Lar, e mais do que a gente fazer uma palestra propriamente dita, é muito importante que nós atentemos para as nossas leituras. Hoje, especialmente nessa fase que passamos, a presença da leitura espírita, do livro espírita ao nosso lado, é de fundamental importância para a manutenção do nosso equilíbrio espiritual. Porque um livro, quando ele é profundo, que mexe nas nossas estruturas, ele nos remete à própria vibração daqueles instantes, nós mergulhamos nos ensinamentos, nós começamos até a fazer parte e sentir aqueles personagens, né? Quando nós estamos falando em romance, quando nós estamos falando nessas obras espetaculares que nos trouxeram os espíritos, que nos ajudam a viver a verdade e a manter a nossa vibração em um nível mais elevado. Então, é muito importante que a gente aproveite para ler bastante e escolher bem os livros, porque quando nós lemos, nós levamos vibração positiva para dentro de casa, e muito mais importante ainda que para dentro de casa, para dentro do próprio coração, né?
porque é um desafio para todos nós hoje a manutenção da nossa paz. Isso aí é desafio. Mantenha-se em equilíbrio frente a um mundo que parece desmoronar em torno de mim. Né? Não é o que está sendo colocado na mesa para nós. Segue a vida naquilo que tu acreditas, a despeito de todo o maremoto, da turbulência que me cerca. Nós estamos sendo convidados a mostrar o quão cristãos nós já conseguimos ser, pela experiência, principalmente, que o livro espírita nos trouxe e os conhecimentos que fazem com que a gente veja a vida de uma forma diferente e nós comecemos a promover essas alterações profundas na maneira de pensar e na maneira de agir. Então, gente, quando a gente começa a falar de livro, nós temos que pensar, eu tenho que trazer Jesus. Então, eu vou trazer hoje uma história, uma passagem do livro Boa Nova, que é um livro que eu aconselho, é meio que obrigatório que a gente tenha em casa, né? Porque eles são 30 lições ali colocadas, trazidas por Humberto de Campos, que foram recolhidas nas tradições espirituais, nos arquivos das passagens de Jesus que existem nos planos superiores, e nos trouxeram, então, como uma bênção e um presente de luz para as nossas vidas, podermos sentir aquilo que acontecia realmente. Então, nós fortemente pedimos aos irmãos que, de uma forma ou outra, nem que seja pela internet, em PDF, leiam esse livro, mas o bom é que a gente tenha eles à cabeceira. Tem alguns livros que nos mudam a vibração. Paulo Estevão é outro livro. Né? Quando a gente está bem para baixo, quando a gente está... Não acredito, parece que as coisas não fluem na própria vida, que a gente vê que a vibração baixou, nós começamos a nos achar injustiçados, tristes demais. A gente pega o Paulo Estevão, começa a ler e aquilo vai alterando todo o nosso ambiente espiritual, vai fazendo com que ressurjam as bases que já estão cravadas no imo de nossa alma e que voltam à tona e nos ajudam de novo a reestruturar a caminhada e nos colocarmos numa vibração melhor para que não nos percamos, para que não acabemos por perder aquilo que nos custou muito para conquistar. Muito. Então, gente, prestem atenção na vibração de cada um de vocês, assim como eu faço comigo, e às vezes a gente se perde, mas porque nós estamos na Terra e somos espíritos da Terra. Aqui ninguém é santo. Então a gente deixa cair a vibração, a gente se incomoda aqui, a gente briga ali, a gente responde acolá, né? Onde alguém emite um pensamento que a gente não gosta, diz uma coisa que nos tira um pouco do sério, dá aquele mal-estar na gente, e eu preciso, hoje, com a consciência que a gente tem, nós precisamos nos recompor espiritualmente. Nós não podemos, não é questão de cair, não é questão de deixar eventualmente baixar a vibração, mas a permanência nos níveis inferiores é que faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldades de sair, às vezes de buracos espirituais em que nós mesmos nos metemos. Né? Então é muito importante que nós tenhamos nesse recurso do livro a oportunidade de resgatar vibração que se perde. Né? Todas as virtudes que nós conquistarmos definitivamente, nós não precisamos ter qualquer preocupação com elas, porque nós nunca perdemos depois que são conquistadas. Né? Então, quando a gente diz assim, eu perdi a paciência, perdeu? Não tinha ainda. Estava recém começando a pegar os primeiros princípios e manifestações da paciência. Mas a gente não perde o que já tem. Né? Ou eu sou paciente, ou eu não sou paciente. Eu posso, eventualmente, conseguir não manifestar aquilo que eu tenho vontade. Né? Nós estamos nessa fase. Então, essas rédeas de nós mesmos,
é que nós temos que ter firme nos punhos para que nós conduzamos a nossa própria existência, para que ela não seja influenciada de forma negativa por nada, porque nós já temos aquilo que é certo guardado em nós mesmos. Então ninguém nos tira mais. Ninguém vem me dizer isso, aquilo que não me serve, e nós vamos começando a selecionar aquilo que é mais importante, guardar e utilizar para que a gente encontre a paz e o equilíbrio para continuarmos a nossa jornada nesse mundo de aprendizado que é o planeta Terra. Então, o livro se torna um companheiro imprescindível para todas as horas e principalmente para aquelas mais difíceis. Hoje nós vamos ler desse livro Boa Nova, que nós indicamos aos nossos irmãos para que adquiram a lição número 8, que se chama Bom Ânimo, e é muito importante em dias que vivemos hoje. E diz assim, então, o nosso Humberto de Campos, contando essa bela história do apóstolo Bartolomeu. Bom ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, todas as possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo de ambições, a colheita dos desenganos. Vejam, meus irmãos, como é atual essa crônica que Humberto de Campos nos traz. Continuando, a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, a do Evangelho ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberam de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Vou parar aqui, meus irmãos. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Somos nós. Somos nós caminhando com os pés, às vezes, esfolados pelas dificuldades da vida, pelas provas que nos castigam, que nos
que nos machucam, que parece que sangra a própria alma, não é mesmo? Quantos de nós passamos por grandes dificuldades? Mas isso é a vida na Terra, é o Cristo que está dizendo. A vida na Terra é isso. O trabalho, continuou o mestre, é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Tudo aquilo, meus irmãos, que a gente acaba misturando, deixando com que tisne a essência da nossa doutrina com os nossos, as nossas ideias, às vezes mirabolantes, com coisas que não importam, com orgulho, deixando que ele aflore e se sobreponha, às vezes, ao próprio interesse dessa implantação do evangelho no coração das criaturas. Quando nós permitimos isso, nós somos os mais prejudicados. É isso que nos atrapalha a marcha. Nós estamos aqui para esse aprendizado, talvez definitivo, na retomada do caminho certo. Ainda não o aprendizado final, porque nós temos muito, muito a caminhar, estamos mais perto do início do fim do que do fim, que é o próprio infinito. Mas nós já estamos dando um direcionamento para a nossa caminhada de uma forma consciente, né? Não estamos sendo levados ao sabor do vento, mas ao sabor do próprio raciocínio, das escolhas por nós realizadas em cima de bases bem estruturadas e uma filosofia que nos coloca como filhos de Deus e com uma essência divina que nos faz caminhar em direção à própria luz desse Pai que nos ama infinitamente. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, repetimos, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem, colocarem antes, que vale a mais, a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí, continuou o mestre, resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Disso, gente, é que resulta o nosso sofrimento, as coisas que não dão certo, as nossas frustrações, tudo isso que nos machuca, resulta dessas escolhas que nós fizemos e quando a gente acaba deixando que o orgulho e a nossa vaidade, às vezes, falem mais alto do que a própria essência do ensinamento, né? Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada. Porque a gente quer que a vontade, que a nossa vontade, que a nossa opinião que sobrevenha em relação ao resto todo. É isso que faz com que a gente fira a fronte nas pedras do caminho. Cerram os ouvidos, nós, a realidade espiritual. Nós não queremos ouvir, gente, aquilo que mais importa. Nós não queremos ouvir que nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, acumulando experiências, mas não para termos um corpo físico melhor, mas para sermos espíritos melhores nas encarnações seguintes e podermos ficar mais perto do ideal. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor,
a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do mundo. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade, respondeu Jesus, a verdade não exige, transforma. A verdade não exige, transforma, disse o Cristo. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Alegria, coragem e esperança. Isso que nós temos que mostrar hoje. Gente, nós estamos falando de uma história de 2000 anos. Alegria, coragem, esperança. Isso tudo vai acabar, nós vamos passar por tudo isso e vamos sair certamente melhores, porque nenhuma experiência passa pela nossa vida no estágio em que nós estamos, de consciência espiritual, sem que deixe indelevelmente marcada nas raízes da nossa própria existência a luz do nosso Mestre, que hoje nos ilumina de uma forma muito diferente, porque tem em nós a reciprocidade desse ensinamento e faz com que a gente fique também um pouco diferente do que sempre fomos, mais propensos a implantar em nós mesmos um pouco mais de Jesus. Por que nos firmarmos, perguntou o próprio Mestre, no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Por que fixarmos nosso pensamento e a nossa atenção, às vezes de forma desesperada, se nós todos, gente, já temos a certeza absoluta da existência de Deus, da proximidade de Jesus em nossas próprias vidas, da continuação da existência como eu não deixo de ser eu continuo a existir. Se eu tenho essa certeza já guardada no imo da alma, por que que isso não faz com que a gente altere de forma mais profunda e não reclame, e não deixe que essas adversidades passageiras marquem tão profundamente a ponto de criarem cicatrizes na própria existência, fazendo com que a gente perca, às vezes, chances de evoluir. Essa é a consciência que os espíritos que falam em nome de Jesus vêm tentar incutir em nós, mas de uma forma que não saia mais, que seja a conquista definitiva da gente. E quando os negócios do mundo nos são adversos, perguntou Bartolomeu, e quando tudo parece em luta contra nós, Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor, por entre as urzes do caminho? O que é mais importante? Qual é o melhor negócio do mundo? Cristo perguntou. A gente se encher de preocupações a tal ponto que não consiga nem se lembrar da própria existência como espírito imortal? Ou nós começarmos, eventualmente, perder aquilo que estava nos tirando a atenção para nos voltarmos para aquilo que realmente merece o nosso carinho e o nosso cuidado e o nosso olhar mais acurado? Será que, às vezes, esses reveses
que ocorrem conosco não nos acordam para a própria existência, a verdadeira existência de espírito? É de a gente começar a pensar, né? Mas claro que sim, porque se eu estou com o meu pensamento aprisionado nos meus interesses passageiros, que têm um fim determinado, a ponto de esquecer daquilo que realmente importa para mim, eu tive as chances de modificar tudo isso e não o fiz. Às vezes Deus tem que interferir e a gente acaba perdendo aquilo para se voltar para aquilo que é mais importante. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. Não, todavia, sem experimentar certa estranheza, e logo lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Respondeu Jesus. Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná, da Galiléia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera de suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da própria providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração? Chegou à casa pela madrugada, ao longe os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celeste. O canto das aves ecoava em seu espírito com notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara. O coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, igualmente escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural.
Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns minutos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve por todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. É um tesouro, né? É um tesouro. Não tivemos nas nossas encarnações passadas um tesouro desse tamanho, uma riqueza tão grande como essa. É a hora que Jesus espera de nós todos. Atitudes de confiança, de serenidade, de esperança, de reconhecimento pelos tesouros que nos visitam, pelos momentos de alegria, pelos amigos que nos impulsionam para frente, que nos pegam pela mão, que nos arrastam, pelos familiares amados, que na hora das nossas quedas nos levantam e nos colocam de novo no caminho, para que a gente acerte o passo na vida. É hora de começarmos a reconhecer isso. Reconhecer profundamente e agradecer. Meu Deus, eu tenho tanto, eu não tenho absolutamente nada o que reclamar na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus continue tendo em nós uma chance de espalhar um pouco de luz e alegria onde formos colocados pela providência, para que nós também possamos refletir, por nossa vez, um pouco dessa luz de amor infinito que Deus banha a nossa alma todos os dias. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz permaneça nos lares dos meus irmãos. Vamos em frente, superando o que tivermos que superar, juntos. Fiquemos na paz do nosso Senhor. Muito boa noite, obrigado. Obrigada a você, querido irmão. Então, alegria, coragem e esperança, né?
São as 3 palavrinhas que precisam estar guiando os nossos pensamentos nesses tempos, né, André? Mas, André, corre a boca pequena que você entrou na doutrina espírita porque você conheceu uma moça muito bonita que se chamava Tânia, e aí você acabou se apaixonando não só pela Tânia, mas pela doutrina espírita. É verdade isso? Ou não é bem assim? Na verdade, eu conheci a Tânia dentro do centro espírita, né? Quando ela já estava lá me esperando, na verdade. Que E a lindo! gente se conheceu lá em 1980 e pouco, 81. 82 por aí, a gente começou a namorar. Tu não era nem nascida, tu não era nem nascida ainda, Grace. É muito penso. Essa foi a melhor piada da noite. Mas escuta, e me diz uma coisa, e como é que funciona Ô, essa história? Paulo, tu viu que ela prepara uns negocinhos para o fim do trabalho, para, né? Eu já estou notando isso aí. Ela já vem preparada. Diga, minha A querida pergunta amiga. é o seguinte: você, por ter uma companheira espírita também, as coisas ficaram mais fáceis? Você acha que o casal indo junto dentro da mesma linha de raciocínio espiritual, digamos assim, da mesma religião, facilita a vida da família? O, o, Facilita muito. Na verdade, para mim foi fundamental. Eu acho que também é uma bênção para aqueles que vêm no nosso lar como filhos, né? Porque a doutrina espírita passa a não ser uma coisa que se fale ou que se cogite eventualmente num momento ou no outro, ou quando a gente vai na casa espírita, mas faz parte do dia a dia. E a gente acaba criando os filhos nesse contexto, né? Do dia a dia. Oh, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então, para eles também começa a ser uma coisa natural. E fica um núcleo fortalecido, sem dúvida, sem dúvida. Digamos, a gente não fala em privilégio porque não existe privilégio, né? Mas para mim, em especial, foi essencial para que eu mantivesse o meu equilíbrio, porque se não fosse ela, eu não conseguiria. E hoje nem é dia dos namorados, hein? Mas a É. tua família era espírita? Não, Ou não, não, não. vem de família espírita? Só a da Tânia, só a da família da Tânia, sim. A tua não era espírita? Não, o pai dela trabalhou na nossa Paz e Amor. Ah, que Ela, legal. ela, ela já nasceu lá dentro, né? Mas eu ainda tive que cavocar e dar muita cabeçada nas paredes e me esfolar nos cantos e pisar nas pedras pontiagudas, né? Aí quando a Mas gente não aguenta mais, a gente diz, meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Ah, meu filho, agora só sendo espírita, vai ali e vai te achar, porque não vai ter outro jeito. Vai te Mas tu era arrumar. bem jovenzinho, tu era muito jovem também quando tu já te Não, encontrou. não, não. Eu já tinha. Eu entrei na doutrina em 81, 2. Foi por aí logo que eu conheci ela em seguida. Não, velho, não. Eu tinha 20. Mas tu não chegou na doutrina pela dor. Afinal de contas, tu já encontrou a Tânia, tu já foi pelo amor. Eu cheguei. Não, eu conheci ela lá. Eu Que, cheguei pela dor e acabei ficando pelo amor. que legal, né? Porque para quem não conhece muito bem a doutrina ainda, a gente costuma falar que as pessoas chegam na doutrina ou pela dor ou pelo amor, né? Pela dor por problemas que as pessoas têm, né? Ou pelo Mas amor. sabe, mas sabe que tem uma coisa interessante? Essa é a situação ideal. Que os cônjuges compartilhem da mesma crença. Mas a gente tem que entender que existem muitas pessoas que têm famílias que um aceita e o outro não aceita. E eu tenho que respeitar a crença do outro, assim como ele tem que respeitar a minha, né? Porque é importante até realizar o culto do evangelho no lar, mesmo que a gente não, que os outros membros da família não compartilhem das nossas ideias, a gente faz o culto do lar uma vez na semana sozinhos. Pode ser no quarto, pode ser onde for, né? O que acontece normalmente, que hoje a gente ouve falar, é que os outros vão chegando aos poucos, né? Então aí começa a ouvir aquilo ali, não, mas é interessante, esse negócio tem lógica, me serve, isso aí está me servindo, né? E aí vai chegando mais perto, daqui a pouco já participa.
É assim. As transformações que a gente faz na própria existência são todas lentas, né? A gente não pode ter pressa porque a gente não consegue. Aliás, nós temos que ter pressa, mas a gente tem que saber que, mesmo nós tendo pressa em modificar, as modificações radicais na própria existência se fazem ao longo de muito tempo, né? Porque elas têm que repercutir no coração, na verdade. Então é isso. Certamente. E com relação ao culto do Evangelho no lar, que tu falou, né? Que a gente sabe que tem pessoas que fazem até, precisam fazer escondido, porque não só os demais familiares não aceitam, como criticam e digamos assim, hostilizam aquele familiar, né? Então, quando chega num ponto em que as pessoas já aceitam, a gente pode começar a avisar, olha, agora está na hora do Evangelho. Né? Se ainda não tem a afinidade, a abertura suficiente para convidar, vamos fazer o Evangelho no lar, né? Avisa, olha, agora é a hora do Evangelho, tá? Vou deixar a porta aberta. E assim vai indo, né, André? Nos primeiros tempos a gente vai falar e todo mundo vai continuar olhando a novela. O importante é que se deixa de olhar a novela. Exatamente. Né? Passe a fazer coisa útil. Muito, muito obrigada pela tua participação aqui. Você é sócio, né? É sócio aqui do Jesus. Mas eu acho que o pessoal já anda, né? Bom, pessoal, eu vou convidar você aí para mandar um recadinho para o André, se ele deve continuar vindo falar. Não precisa falar nada. Família, tá? O problema é que eles não sabem, é que semana que vem vai ter de novo. Mas aí nós vamos ficar juntos. Já vamos convidar então, né? Nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente, né? Com um bate-papo com o nosso presidente, o nosso irmão Lucindo e a gente, que vai, acho que, enriquecer a própria forma como a gente presta atenção, né? Porque a gente não tem muita habilidade em atrair a atenção, mas numa conversa que a gente assista, pode ser que um fale a dúvida do outro, e eu acho que isso vai ser bacana. E os próximos, daqui a alguns tempos, nós vamos implantar com vocês aí, pelas ideias do Paulo e da Grace, algumas coisas bacanas que eu acho que vão enriquecer bastante esse trabalho e vai atrair mais ainda a nossa atenção, com certeza. Então, vocês já estão convidados. Dia 29 vai ter uma sessão especial aqui do nosso Jesus em Família, com o nosso irmão Lucindo, com o nosso irmão André. E vocês são os nossos convidados de honra, então estejam conosco. André, querido, muito obrigada. Nos vemos, então. Amanhã nós temos também a palestra às 15 horas. E depois nós temos outras atividades da nossa casa. E você está convidado também a participar das 15 horas da palestra amanhã na Paz e Amor Virtual. Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom final de semana. Tchau!